Olá pessoal, eu sou a Mari da Babilax Artesanato e estou aqui fazendo esse vídeo para dividir com vocês um pouco de como que funciona o meu processo criativo. Na verdade, é até uma brincadeira que eu vou fazer aqui com meu amigo João, que ele me perguntou uma vez aonde que se encontra tanta criatividade, que ele me vê postando um monte de peças diferentes, quase que diariamente. Então, para responder a sua curiosidade, João, eu vou dividir como que é o meu processo criativo. Para isso, eu vou usar de exemplo uma encomenda que eu estou trabalhando exatamente nessa semana, que é a missão de montar 5 quadros para decorar 5 chalés de uma pousada. E esses quadros devem ter os temas de cavalo marinho, água-viva, de sereia, estrela do mar e golfinho. São imagens que eu nunca trabalhei, para não dizer a única delas, acho que foi a estrela do mar. As outras eu nunca fiz nada parecido. Mas de cara eu pensei em algum projeto em linha simples, né? Porque eu também não sou desenhista profissional. E eu gosto muito da ideia do simples, mas um simples com requinte, né? E também é para ser uma coisa rústica. E também entendi com a minha cliente qual era o tamanho, qual era a paleta de cor que ela queria para esse projeto. Se você ficou curioso e acha que esse vídeo pode te ajudar de alguma maneira, continue me acompanhando. Embora muitas pessoas achem que a criatividade é assim, né? A pessoa pede uma coisa e aí, como mágica, a gente consegue já ter em mente tudo. Algumas vezes até sim, mas outras vezes a gente precisa de fazer uma pesquisa, de estudar um pouco o tema, né? Sempre que eu recebo um projeto novo e nesse nível aí de coisas que eu nunca fiz, eu gosto muito de olhar os sites de decoração para poder ter ideias, né? Além dos sites de decoração, é claro que tem o Pinterest, que tem muita coisa, mas ainda assim eu prefiro os sites de decoração. Eu acho eles mais interessantes para sair um pouco da linha só do artesanato, né? Para você efetivamente ter uma ideia melhor de textura, de cor e tal. E aí, fazendo essa pesquisa, eu descobri uma coisa muito interessante sobre sereia, que lá em 2018 foi uma tendência de decoração, uma decoração chamada sereísmo, que eu confesso que eu achei até engraçada. Eu nunca imaginei, né, que sereia fosse tema de decoração, mas é muito interessante porque a gente não pode duvidar de nada realmente. Então, o que foi usado da questão da sereia? Os animais que acompanham a sereia, né? Caranguejo, estrela do mar, enfim, todos os bichinhos, inclusive os elementos que eu preciso aí para esse projeto, conchas e tal. E do rabo da sereia, a estrutura do rabo da sereia, né? Então, algumas pessoas pintaram as paredes, né, com essa estrutura. Eu achei bem interessante a brincadeira. Uma outra coisa que eu vi para dar elegância ao meu projeto foi o trabalho com cordas. Achei legal porque estava dentro da minha linha de trabalhar com traços simples, e a corda ela dá o ar rústico e elegante que eu queria para essas peças. Por exemplo, nesse caso, eu nunca fiz uma sereia na minha vida, eu nunca desenhei uma água viva e eu nunca fiz nada com golfinho também. Então eu precisava entender alguma coisa de imagem, porque eu não sou desenhista, né? Eu não consigo ter essa imaginação de só de olhar uma foto de um golfinho e conseguir reproduzir o golfinho. Eu preciso de uma coisa mais um traço, né? Alguma coisa assim mais simples, que está dentro da minha capacidade, né, de desenho. Né? Afinal de contas, até pouco tempo atrás, a minha capacidade era mais limitada que essa ainda, né? Eu só desenhava efetivamente as duas montanhinhas, o solzinho lá e fazia a redação, minhas férias, era isso. Mas hoje eu já me arrisco mais, isso é que é bacana, né? A gente vai aprendendo, vai se arriscando e vai cada dia mais tendo um resultado melhor. Claro que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, esse processo se torna muito mais gostoso e mais fácil de fazer. Agora eu vou mostrar para vocês as imagens que eu selecionei e os meus croquis aqui do projeto. Lembrando que eu não sou desenhista,
tá? E eu tive mesmo que fazer tudo à mão livre, porque no tamanho da minha madeira aqui, do meu projeto, eu não achei molde, para ser sincera, também nem procurei. Eu realmente quis dar a mim esse desafio de fazer à mão livre. Para simbolizar o golfinho, eu separei uma imagem de barbatana e aí eu representei ela aqui dessa maneira, né? Uma dica para quem não sabe muito de desenho como eu: quando você tem que fazer uma imagem que do outro lado vai espelhar essa imagem para que elas fiquem harmoniosas, ó. Você tá vendo que o meu papel tá dividido aqui no meio? Então você divide o seu papel no meio, você vai fazer só o traço de um lado usando o papel HB6, tá? Porque aí a grafite dele é uma grafite melhor para desenho, que aí você consegue reproduzir, ó, tá vendo? Aí eu vim aqui, ó, eu copiei a imagem, né? Eu fiz o traço de novo para decalcar desse outro lado. E aí dessa maneira, ó, o desenho ficou harmonioso, ficaram as duas partes do desenho do mesmo tamanho. Essa dica aqui, na verdade, eu peguei das minhas aulas de costura. Quando a gente vai desenhar círculo, né, a gente não precisa desenhar o círculo inteiro. Você faz meio círculo e depois você reproduz o círculo do outro lado. Na verdade, na costura a gente só dobra o tecido, né, e corta aqui meia lua, que aí você vai ter um círculo inteiro. Então eu fiz baseado nessa técnica da costura. Isso aqui é legal do artesanato, né? Você consegue misturar uma técnica na outra. Então, eu tenho técnicas de cartonagem, de outros cursos que eu fiz, de scrapbooking, que eu trago tudo pro meu artesanato decorativo. Conhecimento nunca é aprendizado, né? Na verdade, aprendizado nunca é perdido, né? E conhecimento tem que ser compartilhado. Então, esse também é um dos motivos que eu estou aqui deixando essa dica para vocês. Aí aqui, esse é o que foi bem legal de fazer, que é a cauda da sereia, ó. Eu achei muito bacana, fiquei super orgulhosa de mim, de ter conseguido reproduzir. E eu fiz da mesma maneira que eu acabei de mostrar pra vocês o golfinho, ó. Eu dividi ela ao meio também, tá? Eu dividi o desenho aqui ao meio, ó. Como você pode ver aqui no desenho. E aí eu espelhei do outro lado para que as imagens ficassem similares e, né, para que as imagens ficassem harmoniosas, né? As duas barbatanas aqui da sereia do mesmo tamanho, tá? Então essa daqui vai ser a minha representação da sereia. Essa daqui é a minha água viva, tá? Essa aqui é a minha versão de água viva e eu tô com a expectativa de que a hora que eu fizer ela na corda, ela fique mais bonitinha. Mas a ideia é essa daqui, ó. Tá? Eu vou colocar ela aqui de ladinho, como se ela estivesse nadando mesmo, que é a ideia que eu vi nas imagens que eu selecionei. E essa daqui foi a que me deu mais trabalho. Eu achei que fosse ser a mais simples de fazer e no final a estrela do mar foi a que me deu mais trabalho de fazer. Porque essa bandida aqui tem as perninhas dela, eu tive que dividir o papel. Ai, minha cheia desenhista, né? Dividi o papel aqui, ó, ao meio e depois na diagonal para que ela ficasse mais ou menos proporcional. E aí no final deu tudo certo aqui. É mais ou menos assim que eu crio, né, a maioria dos meus projetos, né? Então primeiro eu faço uma pesquisa do tema, depois eu projeto mesmo, eu desenho, porque eu tenho que entender o tamanho, a proporção, que madeira que eu vou usar, né, nos projetos, escolho a técnica e claro que às vezes essa técnica muda no meio do caminho também, porque é assim que acontece, né, você pensa numa cor e depois você muda, pensa numa textura e depois você muda. E a partir dessa etapa aqui do projeto, eu vou começar o meu famoso pôr a mão na massa, né, eu vou dar fundo nas minhas peças, eu vou projetar essas imagens na madeira e depois vou trabalhar com a técnica da corda e vou torcer para que fique bacana do jeito que eu estou imaginando e que minha cliente adore.
Se gostou dessa dica, se te ajudou de alguma maneira, se matou a sua curiosidade, viu, João? Se matou a sua curiosidade, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? E se você tiver alguma pergunta pra me fazer, também fique à vontade, que vai ser um prazer. Um beijo, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Tchau, tchau.